Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui comigo novamente. Chegamos à aula de número 13, as bênçãos incomparáveis de Deus, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Este é o título da nossa lição. Mas antes de nós iniciarmos, esse conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação em relação a assistir esse vídeo, a leitura do texto bíblico, da sua revista, para que todos esses elementos somados possam te ajudar no seu aprendizado, tudo bem? Esse vídeo aqui, para ser melhor utilizado por você, ele conta aqui na descrição do vídeo com 3 informações importantes. A primeira delas é o cronograma da aula, a maneira como eu dividi essa aula para nós seguirmos aqui o nosso aprendizado. Além do cronograma, há também uma aula-atividade para a verificação do seu aprendizado. Depois de assistir a aula, é importante você fazer essa aula-atividade para testar se você aprendeu o conteúdo. Se precisar, você pode assistir a aula de novo, tudo bem? E fazer a aula-atividade de novo. Caso tenha alguma dúvida ou deseje fazer alguma sugestão, há também um fórum de dúvidas ou comentários. Você pode deixar ali as suas questões. Como também você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo. Será um prazer poder interagir com você. Chegamos ao capítulo 48 do livro de Gênesis. Do capítulo 48 até o capítulo 50, o livro de Gênesis vai apresentar para a gente os últimos dias de Jacó e os últimos dias de José. Então, capítulo 48, 49 e 50 vão tratar sobre isso. Esses eventos que vão apresentar os últimos dias de Jacó e José vão aparecer para a gente por meio de 7 cenas. São 7 cenas onde nós temos aí os últimos minutos de vida, as últimas aparições dos patriarcas antes deles morrerem. Na primeira cena, capítulo 48, Jacó abençoa Efraim e Manassés. Na segunda cena, capítulo 49 e o capítulo 50, versículo 1, Jacó abençoa seus filhos e morre. Na terceira cena, capítulo 50, do versículo 2 e 3, Jacó é embalsamado e há um lamento por causa disso. Lembrando que esse ato de Jacó ser embalsamado é porque ele está no Egito, então essa é uma tradição egípcia que se segue. Na cena de número 4, Faraó concede permissão para o sepultamento de José em Canaã, versículo 4 e 5, 4 e 6 do capítulo 50. Na quinta cena, Jacó é enterrado na sepultura ancestral, a extensão de terra que Abraão comprou e acabou sendo sepultado Abraão, Isaac, e agora está sendo sepultado Jacó. Na sexta cena, nós temos José tranquilizando seus irmãos sobre qualquer tipo de represália, ele não faria isso. E na última cena, capítulo 50, versículo 22 até o 26, nós temos então os últimos atos e as últimas palavras que são ditas por José. Chegando ao capítulo 50, encerramos a história patriarcal que começou em Abraão, seguiu por Isaac, Jacó e termina em José. Esses são os 4 patriarcas e assim encerra o livro de Gênesis. Dessas 7 cenas que aparecem aí, na aula de hoje, eu desejo explicar para vocês apenas um pedaço da primeira cena. Ou seja, nós vamos ficar no capítulo 48. Para nos ajudar aí nesse estudo, eu estou dividindo essa aula neste cronograma que aparece, ele também está aqui embaixo, em 2 sessões. Na primeira sessão, eu desejo explicar a adoção de Efraim e Manassés como filhos de Jacó. Isso acontece no capítulo 48, versículo 1 ao 10. E na segunda sessão, eu encerro fazendo algumas aplicações. Então, são só 2 sessões. Aqui embaixo estão as sessões. Se você desejar, você pode ir a qualquer uma delas para que o seu aprendizado, então, possa ser completo. Tá? Se precisar assistir de novo, sinta-se à vontade. Então, hoje nós vamos ficar só no capítulo 48, versículo 1 até o versículo 10. Há muitas informações aqui. Nessa primeira cena, que, como eu acabei de falar para vocês aqui anteriormente, olha, são 7 cenas.
Nessa primeira cena, Jacó vai abençoar Efraim e Jacó vai abençoar Manassés. E aqui vão acontecer duas coisas muito marcantes. A primeira coisa marcante que vai acontecer é que Jacó vai acabar promovendo os dois filhos de José ao mesmo nível dos seus filhos. Então, assim como os outros filhos de Jacó são líderes de tribos, Jacó vai promover os dois filhos de José, Manassés e Efraim, também como líderes de tribos. E a segunda coisa marcante que vai acontecer aqui é que na hora de abençoar esses dois filhos de José, Jacó muda a bênção. Ele faz aquilo que o seu pai fez por ele, sendo enganado, mas ele faz aqui de forma voluntária. Ele então abençoa como a primogenitura o mais novo e não o mais velho. Então ele troca as mãos e coloca a bênção da primogenitura sobre Efraim e a segunda bênção sobre Manassés. Essa parte vai acontecer a partir do versículo 11 até o versículo 20. Não será objeto do nosso estudo hoje, tá bom? Então hoje nós vamos ficar só com essa primeira cena marcante. O fato de Jacó ter então promovido os dois filhos de José como ao nível de seus próprios filhos, o fato de Jacó ter adotado ele como seus filhos. Vamos começar então a primeira sessão explicando a vocês exatamente essa adoção que Jacó faz pelos dois filhos de José. Versículo 1 e 2. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. O texto começa dizendo para a gente que esse é um novo estágio na história patriarcal. É uma nova fase. Não é mais a fase de José no Egito, tentando a ascensão. Essa é uma nova fase. É uma fase que se inicia com a velhice de Jacó. E Jacó está muito velho e muito doente e fraco. E ao que parece, esse estado de saúde dele é um estado terminal. Então, as pessoas sabem que Jacó não tem muitos mais dias de vida. Essa notícia chega até José. Olha, o seu pai já está muito doente, seu pai já está muito fraco. José, então, decide ir visitar o seu pai. E aqui nós temos uma questão cultural. Quando você tinha um patriarca, como aqui no caso de Jacó, que estava ali no leito da morte, geralmente essa visita ela era feita pelos herdeiros do sexo masculino que iam receber uma bênção final. E é exatamente por causa disso que José vai acompanhar dos seus dois filhos, porque essa é uma tradição de época. Quando o patriarca da família, o chefe da família está doente, os filhos vão na companhia dos filhos homens para que o patriarca possa então emitir bênçãos sobre os seus descendentes. Por causa desse costume, José chega ali na presença de seu pai, levando consigo seus dois filhos. Quando José chega para visitar o seu pai, Jacó então usa aquele restante de força que ele possuía para tentar se sentar na cama. E agora que ele está sentado, pronto para receber José e os seus dois filhos, como introdução às suas últimas palavras, Jacó faz questão de lembrar José das promessas divinas, e essas são as primeiras palavras de Jacó, versículo 3 e 4. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei essa terra de Canaã aos seus descendentes como propriedade permanente. Jacó começa dizendo a José que o El Shaddai apareceu para ele quando ele estava em Betel, que aqui é chamado de Luz, é o primeiro nome daquela região,
Luz, que é o Betel. Se você deseja mais explicações sobre isso, eu dou essas explicações na aula 10. Na aula 10 eu falo dessa aparição de Deus a Jacó, que aconteceu em Luz, lá em Betel. Depois de dar essa explicação sobre Deus ter aparecido para ele em Betel, o El Shaddai apareceu para mim, o Todo-Poderoso, Jacó faz questão de mesclar as promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó no versículo 4. As promessas que Deus fez a Abraão no capítulo 17, as promessas que Deus fez a Isaac no capítulo 28 e as promessas que Deus fez a Jacó no capítulo 35 são mescladas por José nessa citação que aparece aí no versículo 4. Está entre aspas por causa disso. Ele diz: eu tornarei fértil, multiplicarei os seus descendentes, farei de você muitas nações e darei essa terra de Canaã aos seus descendentes como propriedade permanente. Então veja que aqui nós temos Jacó mesclando todas as promessas que foram feitas a todos os patriarcas, e depois de citar essas promessas, Jacó então decide se voltar de forma mais pessoal e direta aos seus netos, tomando então esses seus netos como seus próprios filhos. Isso acontece no versículo 5 e 6. Veja comigo. Agora tomo para mim, como meus próprios filhos, seus dois rapazes, Efraim e Manassés. Veja que aqui Jacó inverte, né? Ele deveria ter falado primeiro Manassés, que era o mais velho, e depois o Efraim, que é o mais novo. Mas Jacó já inverte, porque daqui a pouco, a partir do versículo 11 até o versículo 20, ele também vai inverter a bênção. O primogênito, que é o primeiro filho, vai servir o mais novo, que é o contrário da lógica. Então ele já inverte aqui. Seguindo a leitura. Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes da minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Então, nessa passagem, Jacó coloca Efraim e Manassés em pé de igualdade com seus próprios filhos. E Jacó faz questão de mencionar. A partir de agora, eles estão em pé de igualdade, assim como Rúben e Simão, que são meus próprios filhos de sangue. Isso que Jacó está fazendo, que é adotar os seus netos como sendo seus próprios filhos, recebe muita legitimidade da sociedade daquela época. Então, naquela época, isso era legítimo. Esse ato de adoção era algo legítimo, reconhecido. Quando ele toma Efraim e Manassés como seus herdeiros, como seus próprios filhos, nesse momento, Efraim e Manassés se tornam ancestrais de Jacó. A partir deste momento, quando você traçar a origem dos descendentes de Jacó, Efraim e Manassés devem ser mencionados como filhos de Jacó. Mas aí Jacó faz uma ressalva. Apenas esses dois. Os próximos filhos que você tiver aqui no Egito, eles serão incorporados a Efraim e Manassés. Mas Efraim e Manassés, a partir deste momento, são adotados como meus filhos. Depois que Jacó dá essa informação que ele está adotando em pé de igualdade os dois irmãos, os dois filhos de José, Jacó decide então dar informações para José sobre Raquel, que era a sua mãe. Isso é feito no versículo de número 7. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efratá, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei ali mesmo, junto ao caminho para Efratá. Essa referência que Jacó está mencionando aqui diz respeito à experiência que ele viveu em Gênesis 35, de ter falado e se comunicado pessoalmente com Deus.
em Betel, ele tem um encontro onde o Senhor reitera as promessas que o Senhor havia feito a ele. Então, quando ele fugia do seu irmão, o Senhor lhe fez promessas, e agora ele se reencontra com o Senhor no capítulo 35 em Betel, e o Senhor reitera essas promessas. Então, é um dia festivo, porque o Senhor prometeu, o Senhor tem cumprido, ele tem vindo a bondade do Senhor. E quando ele sai de Betel, com destino a Efratá, antes de chegar ao seu destino, Raquel, a sua esposa amada, mãe de José, sente fortes contrações. Ela não consegue chegar até a cidade, ela entra em trabalho de parto ali mesmo no percurso, e apesar do bebê ter nascido bem, que é Benjamim, o irmão de José, infelizmente Raquel não resistiu e morreu. José faz esta breve menção como uma forma de antecipar a sua própria morte. Desculpa, Jacó faz esta breve menção como uma forma de antecipar a sua própria morte. Ele está indicando que o fim que chegou à sua esposa se aproxima também dele. Mas antes que o fim chegue para ele, ele então se volta a José para perguntar quem são esses rapazes que o acompanham. E ele faz isso no versículo 8, 9 e 10. E depois de descobrir quem são esses rapazes, ele então concretiza a adoção desses rapazes. Versículo 8. Em seguida, Jacó olhou para os dois rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. É interessante observar que na velhice, tanto Jacó quanto seu pai Isaac estavam com problemas de cegueira, né? Eles não estavam completamente cegos, mas eles tinham problemas para enxergar. A gente viu isso na história de Isaac e vê isso na história de Jacó. Por isso que ele está perguntando: quem são esses rapazes que estão do seu lado? E aí, Jacó está perguntando isso porque ele precisa ter certeza que estaria abençoando as pessoas certas. Lembre-se que foi a mesma coisa que Isaac fez. Ele precisaria ter certeza que estaria abençoando a pessoa certa. E José responde: olha, pai, esses dois rapazes aqui são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Essa resposta de José é muito interessante, porque José aqui reconhece, ele tem plena consciência que os filhos foram dádivas que o Senhor lhe deu. Mesmo estando no Egito, o Senhor lhe deu essas dádivas que são esses dois filhos. Agora que Jacó sabe que esses são os filhos que ele vai adotar, esses netos são exatamente de quem ele está falando, então ele revela a sua intenção de abençoar esses meninos que agora foram adotados por eles. Por isso ele pede: José, traga esses meninos mais próximos de mim. E quando aqueles meninos chegam bem perto dele, ele agora finaliza o processo de adoção por meio do beijo e do abraço. Isso, judicialmente, para os dias de época, concretiza a adoção desses dois jovens, e agora eles são filhos de Jacó. A partir deste momento, com este beijo e com este abraço, oficialmente, os dois filhos de José são tratados como filhos de Jacó. E como filhos de Jacó, eles vão receber a bênção que Jacó tem para entregar aos seus filhos. Isso será feito a partir do versículo 11 até o versículo de número 20. Bom, nós já entendemos parte do texto que lemos hoje. Eu queria encerrar fazendo 3 aplicações para então finalizarmos a nossa aula. Primeira aplicação: mesmo não conhecendo o fim da história, esse momento será marcado pelo cumprimento das promessas de Deus. Quando nós lemos capítulo 48, 49 e 50, é essa mensagem que Deus deseja comunicar a todo Israel. A gente sabe que
a vida vai acabar, que nós vamos morrer, às vezes com problemas de saúde bastante limitados e fracos. Mas mesmo que a vida se acabe, as promessas do Senhor não se encerram após a nossa morte. O que esse texto nos dá como primeira aplicação é que no final da história, aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Mesmo que a gente não saiba quando será o final da história ou como a história vai terminar, o que nós temos certeza é que as promessas de Deus vão se cumprir no final da história. E para este momento, o povo do Senhor aguarda com expectativa. Porque mesmo que a gente não saiba os desenvolvimentos ou os percalços pelos quais nós passaremos, disso nós temos certeza. Aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir no final da história. Então há uma esperança que transcende a própria realidade da pessoa. Eu vou morrer, mas o que o Senhor prometeu eu estou deixando como bênção para a sua vida, para que isso te mova, para que você acredite que foi o El Shaddai, o Todo-Poderoso, quem nos fez esta promessa. O Todo-Poderoso é capaz de cumprir aquilo que ele prometeu. Então isso fica para nós como uma expectativa. A vida pode até se acabar, mas as promessas do Senhor precisamente vão se cumprir no final da história. Segunda aplicação que eu faço. Apesar de muitos arranhões sofridos na jornada, o povo de Deus mantém sua esperança viva na promessa. Isso aqui para nós é muito essencial, muito essencial. Porque nós estamos diante de dois homens que trazem na vida marcas, trazem no corpo marcas que foram deixadas por circunstâncias difíceis. Tanto Jacó como José. Jacó enfrentou guerras, Jacó enfrentou situações diversas, ele enganou, foi enganado, ele lutou, guerreou. José foi vendido pelos irmãos, trabalhou como escravo, viu diversas reviravoltas, e apesar de todos os arranhões que esses homens sofreram, no final da vida dos dois, o que nós vemos são homens que mantêm a esperança viva em seu coração. Não há nada que abale a esperança do coração destes homens. Não é porque eles estão no Egito, não é porque não têm força para se sentar, não é porque estão cegos, enxergando o mal, nada disso. Nada disso tira a chama que há no coração destes homens por uma esperança que é viva, por uma promessa que foi feita pelo próprio Deus. Isso também deve ser aquilo que nos motiva. Apesar dos muitos arranhões pelos quais nós passamos ao longo da vida, e alguns de nós têm muitos destes arranhões, a esperança tem que estar viva em nossos corações. A esperança de que Deus cumprirá as suas promessas. E como última aplicação, eu queria focalizar nessas promessas. O Espírito Santo habitando em nós é a garantia de uma herança maior no futuro. Nós lemos promessas que foram feitas a Abraão, Isaac, Jacó, e Jacó faz questão de mesclar essas promessas, lembrando a José, para que isso seja transmitido aos seus descendentes. Deus fez promessas para nós, e Deus é a garantia do cumprimento dessas promessas. O próprio Deus decidiu fazer a mesma coisa com a igreja. Mas como garantia de uma herança, de uma promessa que ele tem para o seu povo, ele nos deu o selo do Espírito Santo. É isso que Paulo menciona em Efésios capítulo 1, e eu queria terminar com isso, versículo 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Eu acabei de dizer a você que nós passamos por diversos arranhões durante a história e durante nossa vida. Mas o que mantém viva a esperança em nossos corações
é o selo que Deus colocou em nós. De que nós temos uma herança maior que nos aguarda para aquele dia. O dia em que a história será consumada. E a prova de que nós podemos confiar neste dia é o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo habitando em nós é a garantia que nós temos que essas promessas se cumprirão. Por isso, o final do livro cria no povo de Israel e cria na igreja hoje essa esperança, essa firme convicção. A história caminha para este fim. Geração após geração, as pessoas vão morrendo. Mas chegará o dia em que essas promessas serão todas cumpridas e executadas por aquele que prometeu. E a garantia que nós temos que essas promessas se cumprirão é o selo que foi deixado em nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que Deus colocou em nossas vidas é a garantia de que esta promessa, de que essa herança acontecerá e nós veremos o cumprimento de tais promessas. Eu espero que todas estas aulas tenham sido edificantes à sua fé. Existe aqui no canal uma playlist onde você pode acessar todas elas, que elas causem edificação, que elas causem aprendizado e que você saiba glorificar a obra de Deus. E é tudo aquilo que Deus começou a fazer desde a criação. Desde o dia que ele disse, haja luz. Desde o dia que ele criou todas as coisas até hoje, Deus tem demonstrado a sua bondade. E nós o louvamos sempre por causa disso. Se Deus nos permitir, semana que vem eu te encontro aqui para a nossa nova lição. Até a próxima semana.